que nos faz presentes e ajudar, certamente vamos acompanhar é uma mentira muito importante, porque literalmente significa sentar a cabeça com o Pai, participando da vida. Então, no capítulo de Mateus, capítulo 13, versículo 9. Mateus, capítulo 13, versículo 9. A palavra do Senhor nos diz assim: quem tem ouvidos, ouça para ouvir. E aceitando eles, os discípulos disseram: por que nos fala por palavras? Ele respondeu: disse: porque a voz é dada pelos que recebem o reino do céu, mas a eles não lhes serve nada. Porque aquilo que tem se dará e terá em abundância, mas aquilo que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso nos falam por palavras, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e entendereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o curo. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Glória Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado pela tua presença maravilhosa neste lugar. Obrigado pelo Espírito Santo, por aquele que é responsável pela palavra, aquele que é responsável pela obra que acontece nos corações. É aquele Senhor que abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração, para que possamos ouvir, ver e crer. Nos ajuda, Senhor, que conosco, Espírito Santo, fala mais no nosso coração, e que nessa noite seja uma noite de festa aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Graças a Deus. Podemos sentar. Lá no livro dos Filhos Históricos, capítulo 3, versículo 7, está escrito assim: que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Senhor, eu colocar essa palavra no meu coração, nós estamos vendo o Espírito da igreja. Eu sempre falei aqui, os irmãos que são mais aflitos, já ouviram falar, de quanto eu creio que essa igreja foi uma obrigação. O quanto eu creio que o Senhor imaginou que essa igreja está atrás. Mas, irmãos, eu vi que isso aí para mim era uma utopia, um sonho. Porque pessoas que igreja, nessa igreja, não tiveram essa situação. Não sente prazer em ouvir a palavra de Deus, os ouvidos não estão atentos, não se agradam da palavra, o coração fechado para crer, os olhos fechados para ver. E ninguém pode fazer nada por essa pessoa. Jesus aqui, os discípulos perguntaram: por que estou falando com palavras? E ele disse assim: olha, lá fora, ninguém tem acesso ao meu ensinamento, porque eles não se agradam do que eu falo. Eles não sentem prazer no que eu ensinar.
Mas hoje nós estamos vendo nos livros da igreja pessoas já diferentes bastante e ouviram a palavra de Deus. E isso dá uma angústia grande, porque a gente vai ver esse sonho de ver toda a família nossa, porque essa igreja para mim é a família. Ser salvo no sentido, se no nosso meio nós vamos ter outras pessoas que não entendem o significado de ter conhecido Jesus. Jesus, irmãos, é forma de vida, é uma forma de vida. Jesus, ele não é aquele que nós, na hora da vida, chegamos, Senhor, eu não tenho escritura. E vamos embora, desfrutar a cura fora. Senhor, eu tenho um problema financeiro. Me ajuda. Ele ajuda e nós vamos embora desfrutar o resultado disso. Jesus, ele é Deus. É aquele que nos ofereceu mais do que isso. Ele nos ofereceu na vida eterna. E a gente tem pessoas dentro da igreja não estão se agradando quando você fala, olha, Jesus é voltar. Sabe por quê? Porque está preciso de dar mais do que tem. Pessoas que passaram a sentir prazer na vida que viviam na fora. Que é para a igreja, depois de um tempo, perceberam que o que viviam na fora é muito bom. Quer mudar? São os portos que foram amados e depois eles entram na lama novamente. Não estamos falando isso com desprezo, a palavra de Deus fala isso, nós estamos falando isso com tristeza. Certamente, as oportunidades na vida do que os profetas lá atrás, os justos, eles invejaram o povo que pôde conhecer Jesus, aquele povo que falava de Jesus naquele momento, eles nunca puderam falar, e muitos deles morreram como sempre que eles não chegaram a conhecer. Nós vivemos Jesus através do Espírito Santo. Quantas experiências nós temos vivido, irmãos? Quantas lutas o Senhor tem vencido por nós? E se nós formos convidados a olhar para trás, de repente a bênção que te traz a casa de Deus para buscar, comer a tua casa, ter a sua vida profissional, sua vida sentimental, também. Mas se você permanece, é porque você sabe que tem algo maior, melhor, que te segura. E crê com o coração. Cada palavra dessa é verdadeira e te vai acontecer. E eu, quando eu fiquei pensando nesses no passado que tiveram Deus como forma de vida, eu lembrei de Davi, lembrei de uma palavra que o pastor Joel, semana passada, ele explicou aqui, lá no 2 Samuel, capítulo 5, os irmãos que vocês ouviram, vamos colocar lá, 2 Samuel, capítulo 5, versículos 17, está escrito assim: ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi, rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, porque ouvindo Davi desceu a fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-nos armas, minhas mãos, e disse o Senhor a Davi: só porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Então veio Davi amava o Brasil, e seguiu Davi, e disse: confesso, Senhor, a meus inimigos diante de mim, como que vão piadas, porque isso chamou o nome, por isso chamou o nome daquele lugar maior do Brasil. E deixaram aqui os indivíduos, Davi e seus homens nos comandos. Davi foi levantado rei, dando-nos a bênção que chegou na vida do homem. Ela é uma estendida de perseguição.
ou é recebida de perseguição. A perseguição vem mais ou menos depois. Eu trouxe essa palavra porque eu vi que muitas pessoas estão virando perdedores porque não perderam. Nossa vida com Deus, com Jesus, ela tem que ser forma de vida. Todos os dias do inimigo, ele quer nos atacar. Quando nos ataca antes da bênção chegar, para impedir que ela chegue, ele ataca depois para roubar a bênção do Senhor. E Davi foi um homem que nós vemos que ele buscou o Senhor. Por que ele buscou o Senhor? Porque ele tinha Deus como forma de vida dele. Ele não queria dizer, agora eu sou rei, eu vou na guerra, eu vou matar, porque esse povo quer chorar pelo nome de Deus, né? O povo de Deus, o povo cristão quer meu nome, o Senhor de Cristo, então eu vou matar, eu vou fazer, eu vou vencer. Não, Davi chamou, e Deus para o Senhor, eu posso ir. Ele se humilhou, ele sabia que era Deus. E às vezes não sabemos isso, não entendemos. Nós precisamos ver o nosso tratamento bênção. Porque as bênçãos, o pai nunca deixa faltar por filho. Nós precisamos de Deus conosco para que ele nos livre de todo mundo. Nos livre de todo mundo. E nós somos lembrados quando temos intimidade. Eu posso enfrentar o inimigo. É interessante que o inimigo, ele não vem uma vez só. Quando a gente vem, olha o Senhor da bênção, vamos embora, chamar alguém e acabou. Ele tem que ser dele. Né? Eu sei que pessoas que abandonaram esse caminho, que estão querendo abandonar o caminho, pessoas que não entenderam a minha missão foi essa, porque a gente prega a verdade o tempo inteiro. E parece que as pessoas não têm os ouvidos fechados, os olhos fechados, o coração trancado para crer. Porque o inimigo volta. Olha aqui, vamos continuar. Então, os versículo 22. E os filisteus tornaram a subir e se defenderam apesar de rezar. Os filisteus, eles eram como a tribo de Israel. Eles tinham muitos príncipes ou muitos reis. Então, cada um tinha o seu exército. Aquele exército dos filisteus foi destruído, eles formaram um outro exército e voltaram. Eles queriam matar Davi por causa da bênção. Vocês acham que mudou a história? Não mudou, não. A história do inimigo continua. Deus é o mesmo homem hoje eternamente. O inimigo frequentemente passa aquele alimento, a fúria dele contra nós. Porque ele sabe que o tempo dele está chegando. É interessante que Davi tinha uma história com Deus. Você tem uma história com Deus? Nós precisamos dessa história. Olha o que Davi faz. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas poderei contra eles e dirás a eles, porque forte das areias. E a dizer que ouvindo tu no estrupo de marcha pelas portas das areias, então te apressarás, porque o Senhor saiu. Então diante de ti a seguir o arraial dos filisteus. Davi aqui, Deus deu outra resposta. Não, você não vai, agora você não vai. Primeiro permitir, agora sorrir. Às vezes o crente acha que ele tem todas as respostas, ele sabe tudo. Não, se eu fui a primeira vez, Deus deixou a outra vez. Vocês têm ouvido a voz de Deus? Nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque cada dia, cada vez que nós buscamos a Deus, é uma forma diferente de falar conosco, é uma direção diferente que Ele está buscando. A primeira vez Deus não vai levar, vai vencer. A segunda vez Ele vai levar. Eu acho muito essa passagem. Todas as passagens que Deus fez com o exército, essa da porta da São Deus, porque eu fico imaginando o exército de Deus marchando sobre as portas das amoreiras. Aí Deus vai falar: olha, vocês estão estrondo de que o exército do Senhor? Coisa
Você sabe. Você sabe porque os vai destruir os seus inimigos e você vai sair lá na frente para cercar o resto da sua vida. Ou restituição, ou transforma ou no meio de alcançar a vitória. Se Davi tivesse sido bom, eu com certeza teria perdido porque esse segundo exército é maior que ele. E interessante fala assim, que ele Davi assim como o Senhor me tinha ordenado, e seria os filhos de Deus desde Geba até chegar a José. Pronto. Duas batalhas, duas orientações do Senhor, duas vitórias maravilhosas. Porque o nosso Deus não tem a terra. E aqui nós estamos perdendo, porque os nossos ouvidos estão fechados. Nós estamos na presença de Deus, mas nós sentimos prazer nas coisas de Deus. Deus fala tanto nessa igreja, eu não tenho vergonha de falar para Deus, Senhor, eu não sinto prazer nessas coisas. Eu não sinto prazer de dar uma palavra, eu não sinto prazer de orar, eu não sinto prazer de ler a palavra, eu sinto sincero. Porque ele sabe que nós somos limitados, ele sabe o quão pequenos nós somos, pecadores, a nossa tendência com o mal. Então ele vai entender que você está sendo sincero, é porque você quer ser um dele. Quer você considerar o homem de Deus, uma mulher de Deus. Ele vai te responder. Ele não vai ver o que você está nos calamos, seguimos, sabendo que sem ele nada é possível. Não chegaremos a lugar nenhum sem Deus. Nós insistimos em sentir, não ouvimos, lá em Isaías está escrito assim, o povo diz assim para os profetas, não nos fale a verdade. Não nos fale, não queremos ouvir a verdade. Fala para nós as palavras que o nosso coração agrada ouvir. Nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. O mundo não quer ouvir a verdade, porque a verdade às vezes é dura. Deus exige santificação. Deus exige santidade. Hoje eu vi um comentário sobre um pastor que está no lugar errado, ele era para ser pastor. E ele falando coisas assim, sabe? Para mim, ele é um palhaço animador. As coisas que ele fala, coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Eu vi ele só uma palavrinha que engata ali na palavra, mas ele imagina quantas vidas ele fez desviar da vida de Deus. Pregando o contrário do que a palavra diz, eu santo porque eu sou santo. E ele diz, não tem nada a ver, você é homem, você é fraco, você pode, eu também sou. Quantas vezes a gente fica orando, pedindo, Senhor, dá santificação, porque a palavra de Deus diz que sem santificação, o homem não verá a Deus. Isso é como eu e o mundo adora, gente, é bonito. Quando tantas pessoas deram suas vidas para fazer esse evangelho, por causa dessa palavra, você tem que imaginar o Paulo, a santificação, a busca das coisas de Deus, e o homem provocando gargalhadas. Você prega o pagamento dele são as gargalhadas do auditório, as gargalhadas, muito engraçado. Imoralmente, as palavras são faladas e o povo gosta. Mas no final ele falou, eu quero mais feitinho, porque Jesus vai voltar. É isso, a igreja está buscando essas coisas, irmãos, para alimentar, sabe o quê? Um coração que veio lá de fora, que Jesus me deixou, trouxe ele para a luz, mas ele sempre falta das coisas de lá. E aí eles falam assim, Deus me deixou. Eu vivi uma situação que a pessoa, nessa situação, foi, geralmente foi assim, mas na hora que eu precisei, eu observei e parei. Só que Deus me deu. Não foi Deus. Deus me fez. Deus quer essa pessoa para
nós, para pessoas que ainda não entenderam, como o menino que eu peço e ele tem que mandar imediatamente. Senhor, eu preciso de um emprego. Agora hoje, você não tem mais. Não, ele não mandou. Como é que eu vou ficar na presença de Deus se ele mandou? Ele não me responde. Irmãos, Deus responde para aqueles que entenderam. Quem conhece como o Senhor tem mostrado isso nos últimos dias, o significado do morno. O morno muitas traz maior prejuízo para uma igreja. É aquele que está dentro da igreja, mas não é quente, porque o frio nem dentro da igreja pisa. E ele vai lá no outro morno e traz as novidades para dentro da casa do Pai e faz mal. Vai lá no outro e traz as notícias e ele os mortos da comunidade. São aqueles que estão trabalhando os deuses santos de cada pessoa. E nós vemos, irmãos, que a consequência de tudo isso está no livro de Oséias. Oséias, capítulo 2, versículo 14. Deus está pelejando com um povo sobre a gente. Um povo que não entendeu que Deus não ia aceitar qualquer coisa. Deus não aceita qualquer coisa. Deus ele nos quer entender. Deus ele quer falar conosco. Por que Deus não fala mais com você? Ele já nem fala. Por quê? Porque você, na fé dos bons, o Senhor falou que os bons são a edificação da igreja. Porque às vezes nós estamos dando qualquer coisa para Deus. E Ele não quer qualquer coisa. Ele quer inteiro. Ele não quer um pedaço. Assim na vida, eu vi a mão dele entrando no céu, entrando pela festa, mas ele não entrou. Deus não entra em festa. Deus entra em porta. Deus entra em porta. Ele bate na porta e ela não abre, e ela vê a mão dele entrando pela festa, mas quando ela está sofrendo, ela vem abrir, ele já foi embora. Aqueles que buscam, na hora da dificuldade, eu estou precisando de Deus. Já foi embora. Aqui em Oséias, o Senhor, ele está sofrendo por causa daquele povo. Então, ele amou, ele deu um nome para aquele povo. Até deixou o deserto. Estabeleceu eles uma terra que dava leite e mel. Deus fez tudo o que havia prometido. Mas aquele povo não honrava a Deus. Nós já estamos bem, estamos nas nossas casas, nós temos as nossas plantações, e Deus já deu tudo pronto para eles. Então, nós estamos muito felizes. Agora, Senhor, nós vamos agradecer a Baal, que é o Deus daquele povo, porque ele mandou a chuva e nós vamos alimentar do que foi gerado pela chuva que veio. E Deus, como Deus é Deus de misericórdia. Ele fala assim, versículo 14, capítulo 2 de Oséias. Portanto, eis que atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei com o coração. Sabe por quê? Tem pessoas que não saem do deserto. É porque Deus ama ela. Deus amava esse povo, ele fez isso maior e traz para o deserto. Porque ali é o único lugar que os Deus encontram um espaço frio para falar. Deserto não de escassez, fala de luta, fala de angústia, fala de tristeza. Deserto é um lugar que não nasce nada, onde o sol escaldante queima, onde as noites geladas também queimam pelo cheiro da noite, onde não tem nada de terra. Nada é só areia e o fogo do sol e o cheiro da noite. Aí Deus quer. Aí a pessoa não tem como pedir socorro. Só Deus. Era Deus. Mas ninguém vai cruzar o deserto. Não tem água, não tem pão, só tem Deus. Esse que está falando. Então ele nos leva para esse deserto para ver se lá a gente escuta a voz dele. Por isso, igreja, pessoas que estão vivendo o deserto constantemente. Quando
nós não ouvimos a voz do Senhor, nós não criamos um vínculo com o Senhor, fazer Ele entender que Ele é tudo para nós não vamos sair do deserto. Eu tenho visto muitas pessoas saindo do deserto, porque o primeiro entenderam lá no deserto. Deus é comigo, ou Deus é comigo. Entendeu? E aceitou a proposta de Deus. E ele continua falando assim: e lhe darei as vinhas dali, lhe darei as vinhas dali, vinhas para suco da uva, a uva para vinho, o vinho para a alegria, não a alegria do Espírito Santo, mas a alegria, né? A pessoa bebe, o Senhor fala para trocar a alegria do vinho pela alegria do Espírito Santo. Ele está falando que eu vou te dar vinho. Lá no deserto, vai ser o único vinho que você vai achar. É o que eu vou te dar. Você não vai ter. O fulano vai te alegrar, o outro não vai alegrar, o outro não vai te dar vinho. Você vai receber de mim, somente de mim. As vinhas, né? Para você se alegrar com o suco da uva, que é o vinho, e que é alegrar o coração do homem. E ele continua falando assim: eu vale de acordo, por porta de esperança. O que é o vale de acordo? Era onde Acã foi morto. Quem conhece a Bíblia sabe quem é Acã. Acã foi aquele lá atrás, né? E Deus falou: não traga nada do inimigo, ele traz matar a lua, ele traz outros montes, e aí Deus mata ele com a família dele. Forma funda, some todo mundo ali para dentro da terra, e aí logo ele ficou vale de Jacó. É vale de confusão, vale de angústia, vale de infelicidade, significava insignificação. E o vale de Jacó, por porta de esperança, é o máximo que aquele povo poderia ter. A esperança de Jacó, por uns dias da sua mocidade, e por um dia ele descobriu da terra. É o máximo que Deus quer dar. Bom, eu não vai ficar com eu já posso construir uma família. Está bem? A Bíblia, eu vou te dar ninguém mais. É eu e você. E quando o homem chega nesse ponto na vitete, é porque já perdeu todo o qualquer não tem espaço. Por isso, Senhor tem dado essa palavra. Você tem consciência, tem que ter que Deus quer. Ele não quer sentir, ele quer estudar. Tá? Ele não quer o seu sacrifício, ele fez o sacrifício para você. Ele não quer nada seu, ele quer dar, ele quer dar, ele quer dar. Quando eu falo isso, eu fico imaginando os tesouros que Deus no céu para voltar, porque ninguém pega, ninguém dá força, ninguém assume. Deus não tem para quem dar os tesouros dele, porque Deus está entendendo o quanto Deus tem para nos dar. Deixa ele fazer isso. Deixa ele transformar seu casamento. Deixa ele transformar seus filhos, suas filhas. Deixa ele abrir portas de Deus. Deixa Deus fazer tudo novo. Todos os sonhos seus. Coloca na presença de Deus. Mas está no seu ouvido, para ouvir que Ele quer falar contigo também. Não é só nós falarmos. Ele não é só eu falar. Ele quer que a gente abra o ouvido para ouvir Ele. E essa palavra aqui é a voz dele. Ele quer que a gente abra os olhos e comece a ver a glória, porque Deus às vezes quer agir na vida da pessoa e a pessoa é nativa. Ah, não dá. Não vai dar. Está muito ruim. Nossa, como difícil. Não tem olhos do Espírito. Entendeu? Não tem olhos. Não vai entender, não vai ouvir, não vai ver. E o coração está trancado para receber. Nós somos, irmãos, fruto das nossas escolhas. Lembra disso? Nós somos fruto das nossas escolhas. Não pense que Deus não sofre quando nós fazemos a escolha de não ouvir, de não obedecer, de não permitir que Ele faça tudo o que Ele pode fazer. É como se você é uma pessoa muito predada,
uma pessoa muito capaz, no ambiente que você chega, que você domina, ninguém te deixa falar nada, ninguém te deixa fazer nada. É Deus conosco. O Senhor está aqui, pode ser que Jesus está aqui. Tenho plena certeza que Jesus está aqui. E Ele sabe tudo, Ele sabe que é tudo, e muito mais da sua vida, lá no seu passado, lá no que está ao seu redor, dos amigos, dos caminhos, coisas, Ele sabe tudo e muito mais. Só que nós não deixamos Ele participar. Nós não deixamos Ele vir nos tocar pelas mãos. Ok? O Senhor, essa semana, irmãos, apesar de eu colocar na segunda vez que vocês têm essa mão para mim, não já pensou. Estender a mão, não estender a mão, sem qualquer. Mas a gente caminha assim, entendeu? Tem que deixar segurar a mão e eu não sei como você vai me dar. Irmãos, nós não somos chamados para ser perdedores, porque os perdedores não estarão vivos de Deus. Sabe o que está escrito em todas as cartas? As 7 cartas do Apocalipse está escrito isso. Os perdedores e os ganhadores. Porque os vencedores são aqueles e os perdedores. Então, o Senhor tem nos chamado, irmãos, um tempo de angústia, um tempo de sofrimento, um tempo de dor, e Ele está nos chamando para nos tirar disso. Um tempo de decepção, de traição, de engano. Deus está nos chamando para dizer, não fazer parte disso, mas para isso que está no Senhor, eu aqui, Senhor, me ensina, não sei. Senhor, eu não sei como faz isso. O Espírito Santo. Vamos ver. Tem uma irmã nossa, que eu vou falar contigo. Talvez esse tema seja muito lindo, a minha prega, a nossa irmã Cida. É impressionante, ela pergunta assim, irmã, a gente se tem filho, Deus pode botar a gente de filho, quando eu digo, hoje eu vi um pastor foi na casa da irmã, e a irmã, não sei quem dentro do pastor, o pastor da irmã estava orando. E ele ficou orando. E estava orando. Passou uma hora, eu falei, eu falei, irmão, não entra nada, porque eu comecei a ficar assim, Espírito Santo vai entrar vai ver atenção da minha vida. É um livro, chegou na pessoa, vai deitar no sofá, comer um sol, ele hoje, tinha 7 dias que uma perna não ia dormir, a mente se orando, e falei, irmão, o que está acontecendo? Ele foi esse meu filho. Quando ele estava sendo gerado no meu ventre, Deus fez uma promessa que vai ser um grande pregador, mas o meu filho, pastor, ele entrou no mundo das drogas, e ele usou todas as drogas que o senhor pode ter. Todas. E agora ele está em estado de morte, porque ele está devendo não sei quantos R$1.000, e hoje eles marcaram de executar. Eles vão executar ele, ou ele para ou vai ser outro. E assim, o rapaz tem que estar, o pastor foi dar o ciclo, ela tem que comentar, ele não comia para orar, e o pastor, as 3 pessoas passando, e as pessoas não vão entrar. E quando entrar, ele falou assim, cadê o papai chamou Ronaldo? Cadê o Ronaldo? Ele falou assim, a mãe dele falou assim, então vamos orar. O rosto da mãe do papai falou, cadê o Ronaldo? E ele passou por orar, não, vamos orar, Jesus que volta com vocês, vocês vão nascer para buscar. E ele falou, tia, cadê o Ronaldo? Elas vão estar escondidas no esconderijo do Altíssimo. E ali, ele falou, que isso da casa? Todo tinha um Ronaldo deitado. Ele virou para a dona e falou assim, eu conheço a senhora, eu vejo a senhora todo dia passando para a igreja para lá. Eu vou ver a senhora não deitado com o Ronaldo. Se ele for um crente com a senhora, eu vivo. Mas se eu fizer na rua, ele vai morrer. E saiu do mundo.
Quando ele sai, o filho levanta e os joelhos, que é o tamanho, muito concentrado em Jesus, começou a gritar e aceitar em Jesus da mãe, ela não ficou, meu filho, ele bateu aqui, eu não conheço na hora que a senhora falou que eu ficou, eu vi um pé de branco que vinha, ele se acaba. Não foi ele que eu percebi, foi o pastor que estava lá. Hoje tem que pegar ele. Ele me chama, casou, tem filho e viaja pregando a palavra. Olha, sabe, irmãos, esse Deus que dá para nós. Não, Deus quer um filho nas drogas, ele também se milagre. Mas quantos milagres precisamos ter na nossa vida? Muito menores do que eles. E que nós não temos. Quando a senhora tia é uma mulher de oração, a senhora passa ali e fecha a boca todo dia, deixa a senhora de vida, a sensualidade, a senhora, eu quero me oração. Ela tinha testemunho de ter uma forma de vida com Jesus. Glória a Deus. É esse Jesus que nós precisamos buscar. Precisamos entender os caminhos dele. São coisas que nos vão levar ao fim que nós esperamos. Eu não sei se vocês querem. Eu não sei. Mas todos nós esperamos alguma coisa. Só chegamos, não chegaremos lá no melhor se formos. Porque, na verdade, o nosso livro feito a roubar, está destruído, está roubando nada nos morros. Está morro, governador de igreja e morro. Busca Deus, busca. Vem na igreja, você sabe que Jesus está aqui. Você vai alimentar da palavra e vai, não, mas eu não consigo. Mas dia após dia, se você fizer, você vai melhorando, você vai crescendo, até chegar a um ponto que nada mais vai separar a maldade. O amor de Deus com você é uma realidade. Agora, o nosso poder, que às vezes uma mentira, né? Eu amo os pecadores, eu te amo, mas estamos fazendo um monte de coisa. Deus não pode existir. O nome dele não é glorificado. E hoje nós estamos sentando na mesa. Nós vamos sentar na mesa, agradecer o sacrifício de Jesus, a nossa. E nós vamos pedir, Senhor, ajuda. Eu não gosto, mas eu quero, porque eu não consigo ver outro caminho. Eu não consigo, mas eu quero, porque a única coisa que eu vejo de bom diante de mim é o Senhor. É a tua palavra, é a tua casa. Davi falou, eis uma coisa que buscarei ao Senhor, enquanto eu viver, eu posso orar. O Senhor, todos os dias, está vendo? Você Davi disse uma vida com Deus, eu queria morar na casa do Senhor, todos os dias. Porque Davi foi um homem que mais viveu um milagre. Davi, Deus vencia batalhas para ele vencíveis. Deus livrou da Saúl uma coisa tremenda. Ele conferiu ainda, ele matou um, chamado um leão. Davi fazia coisas incríveis. Não é verdade. Era aquele que estava com ele. Era aquele que estava com ele. E nós temos feito coisas incríveis. Talvez esteja um problema na sua casa, problema financeiro, problema no trabalho. Eu não sei qual é o seu problema. Mas se você vem buscar Jesus, Ele vai assumir a sua causa. Ele vai assumir a sua causa. E vai te dar uma resposta para você. Nunca venha na igreja para mentir o teu problema. Venha pedir a presença de Jesus, a presença do Deus Todo-Poderoso na sua vida, porque o seu problema não é um, o seu problema são vários. Davi acabou de vencer o inimigo que não volta para matar Davi outra vez. Assim como nós, quando hoje com um problema, amanhã eu vou ter um outro. E se Deus estiver comigo, todas as minhas mãos serão. Com o coração de gratidão, eu quero que ele reconhecendo aqui que o Senhor está com você. Amado. Escuta
esconde a família quando eles vão. Esconde você mesmo quando eles vão. São coisas que tornam a gente aprendendo. Quando você está pecando, é como se fosse nossa, nós pecamos contra alguém, nós perdemos hoje, porque a culpa de perdão é algo que não deixa você ter Jesus na sua vida como fonte de vida. A forma de amor é algo que não deixa você trazer na sua discurso, naquela condição de abraço, a sua comunhão. A língua enganadora que fofoca, fala mal do irmão, mas se muda, porque na hora que o perdão foi liberado para a sua vida, todas as coisas vão acontecer melhor do que você espera. São coisas pequenininhas que te impedem de chegar a coisas grandes. Eu vou orar por você, eu quero que você faça um tempo com Deus, com a casa, e louvor, adorar o Senhor, e você vai continuar falando com Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar esse convite para a igreja. O Senhor sabe, meu Deus, que essas vidas que entram para a porta, elas não vêm buscar distração. Elas não vêm buscar, Senhor, essas coisas que não sejam o Senhor, porque nós falamos de Jesus. Nós falamos do amor. Nós falamos, Senhor, daquilo que o Senhor espera de nós, para que possamos te agradar, te agradando, Senhor, caminhar do nosso lado todos os dias. Nós pedimos a Deus, abençoa essa igreja. Abençoa cada uma e cada mulher. Às vezes, Senhor, queremos mais, e muitas vezes o mais é menos. Bom, Senhor, é nós aguardarmos a Ti e suplicando em humildade que o Senhor venha e assuma a nossa vida, a nossa casa, os nossos filhos, o nosso trabalho, os esposos, as esposas, venham buscar tudo e todos aqueles que o Senhor nos deu. Bom, Senhor, é saber que o Senhor caminha diante de nós. Que nos abençoe, Senhor, quando menos esperamos. Aquilo que não podia chegar até nós, porque era algo grande. Ele fez. Bom, é saber desfrutar. Contemplar cada vida. E abençoa cada vida. E se humilha nos seus pés. E se consertando contigo para tentar na vida. Em nome de Jesus, perdoa o nosso pecado. Perdoa o nosso pecado. Porque nós somos totalmente diferentes. Usa-nos, Senhor. Usa-nos. Esteja na nossa vida. Responda lugar da nossa vida. Renovando a esperança, a certeza de que o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Era uma pessoa do estilo que era da nossa igreja. E trouxeram muito novo, muito tanta própria. Nós começamos a orar, está a coisa aqui próximo da gente. Nós começamos a orar, isso que estava na massa. Começou a vir para a igreja, e ela passou por isso, e sem saber de nada, nós estávamos com ele, morrendo de medo, mas ele vinha. Eu olhava para a cara dele. Como se ela passasse, ele não morria. Esse é o nosso Deus. Nós estamos perdidos, as pessoas parecem que esquecem, né? Desde a vez e não retornam mais. Mas Deus gosta de que Ele faz. Ele está vivo.
coisa que, como diz a palavra, comigo, não é comigo, somos mais de baixo. Amém? Podemos colocar sobre os pés. Eu estou falando dos graças, Senhor, Senhor, e a dependente está na terra, Senhor, mas ela está ligada nas coisas, não. Isso, Senhor, hoje, nessa noite, sentar na mesa, Senhor, com Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Senhor, que mata nesta aliança, nesta promessa de que eu vou e vou voltar. Ah, Jesus. Nada a ti, Senhor, precisamos ter uma oportunidade de sentar contigo. Quando chegou naquela noite, tomou pão, partiu, deu graças dizendo: este é o meu corpo, que é partido por nós. Ah, o Senhor partiu por nós, o Senhor se deu por nós. Senhor, nessa noite, nós apresentamos também este pão diante de ti, Senhor. Este pão que tipifica o corpo do Senhor Jesus. Ah, Senhor, que o Senhor possa consagrar, que o Senhor possa colocar nas suas frescas orações. Que a igreja, ao tocar neste pão, possa ser, Senhor, um só corpo contigo, Senhor. Que este sacrifício perfeito possa, Senhor, ser pela tua igreja, renovado, valorizado, transformado, Senhor, para que quando o Senhor vier e mude a tua igreja nessa posição, Senhor. Em nome de Jesus, eu clamor que nós estamos apresentando e te dando graças. Em nome de Jesus. Esse é o igreja, Senhor Deus, se preparando para receber muitos da santa mesa contigo. Mesa essa de comunhão, de revelação, Senhor Deus, que antes do teu altar, preparando a tua igreja, representa o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, sangue que nos purifica, sangue que nos santifica, Senhor Deus. Nesta noite, nós assim, santifica a tua igreja, santifica a tua igreja nesta noite, santifica o coração dos teus filhos e filhas que se encontram aqui nesta noite, santifica a mente para amar os teus filhos, Senhor Deus. Noite, Pai, que a comunidade nós estamos preparando para aquele grande dia, Senhor Deus. Então, santifica a tua igreja, o sangue do teu filho, que foi para aquele matador, que morreu no mundo, Senhor. Sem abrir a boca, mas sem parar, Senhor Deus. E Ele preparou essa promessa para nós, que o vencedor, Pai amado, será vestido de vestes brancas, Senhor Deus. Aquele que permanecer fiel na piada do coração limpo, puro, Senhor Deus. Precisamos ser santos como tu és santo, Senhor Deus. Então, santifica a tua igreja, Senhor. Santifica cada filho teu, Senhor Deus, que vai sentar nessa mesa nessa noite, Pai. Que nós devemos, como igreja, desejar cada vez melhor, Senhor Deus. Sejamos juntos, Pai, lá todos os dias. Dá a oportunidade de estarmos na tua presença, de servir, Pai, em nome de Jesus. Essa é a tua noite, Senhor Deus. Graças, Senhor Deus. Coração dos teus filhos, Senhor, meu Pai amado. O teu desejo de te adorar, de servir a tua vida, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus.